Muito bem, para você ligado em nossa programação, jornalismo, em nossas mídias sociais, chegou mais uma edição do nosso De Carona com Luan Tavares. Você já pode ver aí nas imagens, nós hoje conversamos com ela, a Inês Feltrin Zucchelli, que vai falar um pouquinho pra gente, antes de todo o trabalho que ela realiza aqui no nosso município, na comunidade espumosense. Vamos conhecer um pouquinho de quem é Inês Feltrin Zucchelli. Bom dia. Bom dia, Luan. Bom dia aos ouvintes da Rádio Planetário. É sempre um prazer quando a gente consegue fazer um pouquinho, divulgar um pouquinho do trabalho que a gente faz na comunidade de Espumoso. Quem é a Inês? A Inês é uma menina que se criou na linha seca, uma família de 10 irmãos. Eu sou filha do Cestílio e da Elzira Feltrin, numa família de 7 mulheres, e eu sou a nona da família. Então a encrenca é grande porque a gente tem que brigar com um monte de irmãos para conseguir espaços. E isso é muito divertido. E uma coisa que eu sempre lembro, eu digo assim, nós nos criamos na linha seca e veio luz na minha casa, eu tinha 17 anos. Então a gente passou por toda essa parte de não ter luz, viver na lamparina, tomar banho de bacia ou na bica, e isso foi muito divertido. Isso faz com que a gente consiga perceber o mundo hoje de uma forma totalmente diferente, com todo o avanço tecnológico, as mídias sociais e tudo isso, mas isso são todos aprendizados que a gente leva e tenta passar para as pessoas que convivem com a gente. Hoje eu sou casada com o Marcos Zucchelli, tenho 2 filhos, o Samuel, que é arquiteto, o meu mais novo, ele está em Porto Alegre no momento, tem algumas obras aqui em Espumoso, e o Elias, que é meu primogênito, que está há 6 anos estudando nos Estados Unidos. Ele se forma em doutorado, agora em dezembro, em fitopatologia pela Universidade do Tennessee. Você contava sobre a época de infância, como era na sua infância com relação a trabalhos comunitários, porque hoje você trabalha, e há alguns anos, né, como a gente falava no off, você faz alguns trabalhos comunitários. Isso vem de família? Surgiu assim uma vontade? Como aconteceu isso de você trabalhar na comunidade? Quando a gente cresce numa comunidade de interior, uma comunidade pequena, as famílias tinham muito do se ajudar. Um estendia a mão para o outro, era na safra, porque todas as condições, era tudo muito manual. E nós em casa, a gente sempre viu o pai e a mãe assim muito envolvidos na comunidade. Era nas festas da comunidade, era limpar o pavilhão, era limpar a igreja. E isso eu tenho para mim que, pelo exemplo dos que nos precederam, leva a gente a ajudar. E a gente, enquanto criança, também tinha que ajudar. A gente sempre tinha serviço. Era ajudar em casa, era ajudar na comunidade. E a comunidade da Linha Seca era uma comunidade que a gente tinha um grupo muito grande de crianças, e a gente estudou lá. Então a gente fazia, na brincadeira, eram as festas de Dia dos Pais, a gente roubava as galinhas das nossas próprias casas para fazer a galinhada do Dia dos Pais, ou Dia das Mães, o pinheirinho de Natal na igreja. Então era assim, era todo um trabalho que envolvia toda a comunidade. E isso era muito legal. Aí depois a gente veio para a cidade, lá nos meus 11 anos, a gente veio morar no Espumoso, porque não tinha mais escola na linha seca. Aí o pai montou uma casa para nós aqui. Nós éramos em 5 irmãos, uma das minhas irmãs já era prof, então o outro fazia normal. E em 71 a gente veio morar para cá. Então a gente ficava durante a semana aqui, final de semana a gente voltava para a linha seca. Aí era escola e ir para casa. Aí eu fui para a faculdade, fiquei 3 anos em Cruz Alta, terminei a faculdade e voltei para o Espumoso para ser professora no João Batista Rota. Do João Batista eu fui para Imaculada
Do Imaculada eu voltei para Espumoso, fui trabalhar no Rui, na Afonso Espada, fui para Campina Redonda, voltei para Afonso Espada e me aposentei, depois de 30 anos no magistério. E a questão do trabalho comunitário acho que começa na escola, porque a escola ela nunca tem dinheiro suficiente. Então a gente sempre tinha que fazer algo para ajudar. Ou era comprar livro, era fazer uma encrenca aqui, uma encrenca ali, era fazendo coisas para levar as crianças viajar para lá, viajar para cá. Então a gente sempre tinha que dar um jeito. E eu acho que isso começa nesse trabalho comunitário. E hoje eu lembro que quando a gente estava na Campina, no ensino médio alternativo, que era uma proposta diferenciada de escola, a gente mobilizou bastante a comunidade com muita coisa, porque a proposta da escola já era diferenciada. Aí depois, no governo Rigoto, o projeto do ensino médio alternativo foi abolido. Aí eu voltei para Vila Arroio. Tem uma coisa na Vila Arroio que me marca cada vez que eu vou lá. É a entrada, o telhadinho da entrada e o espelho nas escadas. Porque era muito engraçado um dia, porque as crianças desciam e subiam aquela escada sempre no corre-corre. Sim. E a gente sempre tinha uma preocupação deles se machucarem, deles caírem. Aí um dia eu pensei, mas se eu botar um espelho que eles se enxergam, eles não vão mais se derrubar. Aí eu fui atrás dos parceiros para conseguir colocar o espelho. Eu acho que isso foi lá em 2000 e... Era o professor João, o diretor da escola, eu não lembro. Acho que foi em 2007, 2008, não tenho muita certeza disso. E eu lembro que alguém disse, não vai durar uma semana, eles vão quebrar o espelho. Não, o espelho está lá até hoje, na subida da escada e na descida da escada, ele é enorme. Gente, o mais interessante, que assim que me chamou a atenção, acho que mais me mexeu, eu acho que foi que as crianças nunca tinham se visto de corpo inteiro. Porque quando elas chegaram na segunda-feira, o Garcia colocou o espelho no sábado à tarde. E era só eu e o professor João que sabíamos do espelho. Sim. As crianças chegaram na escola, elas se viram, elas começaram a se arrumar na frente do espelho, sabe? Eu fiquei assim parada só olhando. Observando eles se ajeitarem, sabe? Arrumar o cabelo, arrumar a camisa, a roupa, se verem inteiros. E isso foi assim uma coisa que eu nunca mais esqueci. Parece que eu fecho o olho, eu vejo aquela imagem das crianças se verem. E eu acho que isso é muito bom, a gente se ver. E me aposentei. Mas continua trabalhando, né? Agora eu gostaria que você falasse sobre aquele projeto social que a gente falava no off. A gente se aposenta e tu precisa buscar novas alternativas. E nesse meio tempo que eu me aposentei, os guris também já não estavam mais em casa. E eu não queria entrar na síndrome do ninho vazio. Eu precisava... Aí veio a pandemia, eu já trabalhava com algumas pastorais, eu era catequista. Aí eu parei com a catequese em função que eu tinha uma mãe idosa em casa e os guris, um em Porto Alegre e outro em Passo Fundo. Aí não dava certo a questão de horários. Aí eu fui para a Pastoral da Zezek, da Pastoral da Esperança. Aí em 2020 começou a pandemia. E a pandemia foi uma coisa assim, ó, que eram 1 e 2, tinha alguém na porta da nossa casa pedindo comida porque tinha perdido emprego. Aí surgiu, não é uma ideia minha, foi uma ideia que alguém copiou da Massa do Bem de Itapera, era um grupo. Aí eu fiquei sabendo e me engajei no projeto, no início era o projeto da Massa Solidária. E hoje nós temos 4 anos hoje como Associação Massa Solidária. Continua ainda em ativo.
Sim, a Associação Massa Solidária, hoje ela tem um CNPJ, a gente consegue doar, sempre com doações da comunidade. Hoje a gente tem uma parceria bem legal com o Sicredi, com o Fundo Social do Sicredi, que a gente destina uma verba para as entidades e a gente consegue se enquadrar nisso. Então a gente faz massa. Hoje nós temos 55 famílias atendidas pelo projeto, são 70 quilos, são 35 quilos de massa por semana que a gente faz e distribui para as pessoas cadastradas. E essa massa é toda de a farinha, os ovos, bobinas, é toda de... Esse dinheiro todo vem de doações. Aí nós temos também o seu Rodrigues lá, que ele nos dá 2 caixas de banana toda semana há 4 anos, que a gente dá 3, 4 bananas para cada família, e a gente está conseguindo comprar feijão, que o seu Pedrinho Ottoni faz um preço diferenciado no feijão para nós, então a gente está conseguindo manter a massa mais 1 quilo. O seu Pedrinho do feijão Jacuí. Do feijão Jacuí. Sempre feijão novo. Até essa semana nós compramos, faz 15 dias nós compramos mais 500 quilos de feijão. Então a gente faz a cada 15 dias 1 quilo, porque hoje a bobina está muito cara. Então, em vez de dar meio quilo por semana, a gente faz 1 quilo a cada 15 dias. Agora no verão, no inverno era toda semana, porque as pessoas no inverno... Nós temos muitas famílias que limpam pátio, fazem faxina, e aí no inverno tu não tem muito trabalho. Então agora no verão eles já voltam para esse mercado de trabalho, então assim já entra mais dinheiro. Porque, né, nossas famílias são atendidas, nós temos catadores de papel, nós temos catadores de latinha, nós temos pessoas idosas que não têm mais condições de mercado de trabalho, nós temos pessoas doentes, que precisam, coluna ou joelho, então o mercado de trabalho é difícil. E às vezes são famílias também que trabalham como diaristas, mas são famílias normalmente que têm filhos, muitos filhos. Então é sempre uma demanda, é CIMES, é escola, mas a gente sabe o custo da cesta básica. Então isso... A gente tem isso conosco de ajudar. E nós somos um grupo de 8, 9 pessoas que nós temos o grupo maior, mas que normalmente trabalham durante a semana, 8 ou 9 pessoas. São pessoas aposentadas. Então eu digo assim, é um dia da semana que você está lá. De manhã a gente faz a massa, de tarde a gente leva a massa no CRAS e as famílias retiram lá. Lá no CRAS da Vila Parisotto, do bairro Parisotto, elas retiram lá. Então a gente faz a massa aqui no Círculo Operário, que é o nosso guarda-chuva, que nos cede o espaço. Nós temos um espaço onde a gente guarda a nossa farinha, o ovo, a gente compra toda semana. Nós temos uma geladeira grande que nos foi doada também, duplex, então se sobra massa a gente congela, a farinha, a gente tem armário fechado para evitar, então a gente pega a cada 30 dias a gente tem a massa em depósito na Cotriel. Inclusive, se alguém quer nos doar alguma farinha... Exatamente, eu ia te perguntar agora sobre isso. Como faz para quem quer doar, seja ela valores em dinheiro, enfim, ou até mesmo em produtos? Como eu faço? Bom, nós temos esse depósito na Cotriel, que normalmente os agricultores depositam trigo e transformam farinha para nós, fica em depósito na Cotriel. Se alguém quer doar de 5 quilos, 10 quilos, entre em contato comigo, ou na terça-feira de manhã até às 10 horas a gente está no Círculo Operário, pode levar até lá. Dinheiro, nós temos uma conta no Banco Sicredi Brasil, é a Associação Massa Solidária, ou passar para nós. E então assim, a gente, agora temos o Natal, que eu tô pensando, a gente sempre dá uma caixa de bombom para o Natal, para cada família. Eu ter que fazer uma logística do que nós temos em dinheiro, porque eu tenho que guardar, comprei feijão, temos que guardar o dinheiro para pagar ovos, que a gente gasta em torno de
18 a 20 dúzias de ovos por semana. Por semana. Por semana, são 8 bandejas que a gente usa por semana. Então, eu vou ter que ver isso para ver se a gente consegue dar os bombons para as famílias. O ano passado eu saí para a rua, fui catar dinheiro para comprar uma caixinha de bombom. Porque parece que o Natal é sempre aquele momento que um doce faz bem para a alma também. Então, vamos conversar. Até essa semana eu lembrei, meu Deus, já temos que pensar no Natal. Terça-feira veio com o grupo, de terça de manhã, para ver o que a gente pode fazer para dar um dengo para essas famílias, né, que é sempre muito bom. O ano passado a gente não fez a massa na semana do Natal, porque o Natal foi na quarta, né? Aí na terça-feira não tinha como nós fazer a massa na véspera de Natal. Aí esse ano o Natal é na quinta, vai ter massa na terça. Então a gente sempre procura não trocar o dia, porque eles já estão acostumados nessa rotina, né? Sim. Aí se uma família não vem, a outra, aí eu sempre digo, ó, se você não pode vir, peça para um vizinho vir buscar, porque a massa, a gente congela a massa, mas eles gostam da massinha fresca também. Todo mundo gosta da massinha fresca, né? E também, se alguém quiser comprar massa, é só dar um toque lá para Inês no Face, no WhatsApp, a gente vende massa, a gente aceita encomenda de massa também. Então nós temos 7 bitolas de massa, tem 3 massas redondas, tem 4 massas da chatinha, da quadradinha, da mais larguinha, tem a pappardelle. Essa nossa máquina nova agora, ela não faz massa de lasanha, infelizmente, né? Mas assim, a gente também procura se engajar dentro das atividades da comunidade. Esse ano a gente fez toda a massa para a Pai, já são 3 anos que a gente produz a massa para o jantar italiano da Pai. Agora teve o jantar do que foi feito para o Pietro, né? A gente fez 70 quilos de massa também para eles. Eu consegui a farinha de doação, os ovos de doação para fazer a massa, então não teve custo nenhum para os pais do Pietro. Foi bem legal quando a gente pode também interagir. Ali quando teve, não gosto muito de falar, mas teve as enchentes, né? A gente produziu muita massa que a gente levou para assistência para fazer as viandas para as famílias. Então assim, ó, sempre que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Então não é só assim, ó, nós temos esse trabalho social também, mas a gente também tem essa coisa de se doar para a comunidade. Inês, eu quero agradecer a sua participação e parabenizá-la, você, todo o grupo, desse projeto tão importante para o nosso município. Obrigado e parabéns. A gente agradece sempre a comunidade de Espumoso que nos acolhe, que é solidário também com a associação, que sempre que a gente precisa, tem sempre alguém estendendo a mão para nos dar uma força. A gente agradece a Rádio Planetário, que desde o início do projeto foi assim, ó, o nosso divulgador. Se não fosse a Rádio Planetária, a gente não teria conseguido chegar tão longe com a associação. E a gente continua querendo essa parceria sempre. E agradecer sempre, eu digo assim, ó, agradecer sempre a comunidade de Espumoso, que é sempre muito solidária. E eu digo assim, às vezes as pessoas não conseguem ajudar, mas elas ajudam de uma outra forma, com energia ou com doações, e isso também. Porque se eu não tenho um tempo disponível, mas eu posso ajudar de outra forma. Às vezes só até com uma oração pra gente dar. E a gente vai em frente. Eu digo assim, a associação agora nós vamos tentar nos engajar na questão do retorno do imposto de renda. Agora eu já sei como é que faz, mas não consegui tempo para organizar o projeto ainda, mas eu tenho tempo até abril do ano que vem para fazer. Nós temos tempo para... Mas antes a gente não sabia nem como fazer, agora a gente já sabe. Então é um outro retorno, porque a gente gostaria até de poder fazer mais para essas famílias. Porque às vezes a impressão que é tão pouquinho, quando a gente conhece as histórias delas,
eu digo, é bem doído, é bem sofrido. E que nem eu digo, quando a gente tem uma realidade, mas quando a gente conhece as realidades N realidades que tem no nosso município. Eu tenho 56 realidades diferentes e cada um com uma história. A gente procura não se envolver, mas não tem como não se envolver. Nós temos muitas famílias com pessoas que frequentam a APAE, são pessoas com problemas sérios de saúde também, e a gente sabe quanto tudo é tão difícil. A gente aconselha quem está aqui no centro de Espumoso a conhecer um pouquinho mais, a saber um pouquinho mais que a minha realidade não é a mesma da sua ou de outras pessoas do nosso município. Então pode ser que para mim esteja bom, mas para outras pessoas não está 100%. Eu digo assim, ó, o mundo é redondo, mas a impressão que eu tenho de vez em quando, assim, ó, essa empatia, essa resiliência que nós vemos no pessoal das vilas, principalmente que a gente atende pessoas do bairro União, da Vila Parisotto, do bairro Arroio, da São Valentim, do Habitar Brasil, algumas pessoas da Martini que entraram conosco ali nas enchentes e continuam. Então eu digo assim, ó, são realidades assim bem pontuais, e a gente assim, ó, hoje nós estamos dizendo assim, ó, as famílias chegam pedindo, só que a gente tem um limite também por causa da nossa verba. Bom, conversamos então com a Inês Feltrin Zucchelli, falando um pouco sobre a sua trajetória e esse trabalho espetacular que ela e outras voluntárias realizam aqui na nossa comunidade.